Existem assuntos que eu tenho que tratar lá na Pet Hobby muitas vezes por semana. Muitas perguntas sobre determinados assuntos. Se tal filtro vai servir para tal função, tal equipamento serve para um determinado tamanho de aquário e tudo mais. E uma das perguntas que surgem lá, que sempre eu tenho que fazer um baita de um texto para explicar as coisas para a pessoa, é em relação a criação de tartarugas, dessas tigre d'água, sabe? Então, eu tenho algumas dicas e algumas verdades para te contar. Então se prepara e fica comigo até o final para a gente desenrolar as verdades sobre os tigres d'água. Se você está aqui nesse vídeo é porque provavelmente você adquiriu um tigre d'água e está tentando saber por onde começar a equipar um bom lugar para que ele viva, o que está completamente errado. Errou! Porque você deveria ter feito isso antes de conseguir um tigre d'água. Se for esse o caso, meus parabéns. Antes de você ter um animal, procure aprender sobre ele e entender tudo que o animal vai precisar para que você não caia em ciladas. É uma cilada, amigo. Hoje em dia, infelizmente, é muito difícil você conseguir um animal desse legalizado pela questão da disponibilidade no mercado e também pela questão dos preços praticados, que eu não acho preços injustos, mas fica fora da realidade de muita gente. Mas isso se justifica porque um animal legalizado ele demanda muito trabalho, muito cuidado e muita dedicação dos criadores. Então, os preços são justificáveis. Mesmo assim, são preços que ficam fora da realidade de muita gente que quer ter um animal como esse. E aí acaba recorrendo ao tráfico de animais. E é muito fácil de encontrar esse bicho no tráfico de animais. A conversa campeã que eu sempre ouço de gente que vai na loja para comprar equipamentos para um tigre d'água é: ai, eu resgatei. Uma fulana me deu. Ciclano tava maltratando e eu peguei. Sempre tem uma historinha triste, quando na verdade a história real é ainda mais triste. Na maioria das vezes essa pessoa foi no traficante e comprou de forma ilegal o tigre d'água. E aí o vagabundo do traficante vem com uma lorotinha, uma conversinha afiada, dizendo que é super fácil cuidar do tigre d'água, que ele não precisa de nada demais, que ele cresce de acordo com o tamanho do aquário e outras lorotas por aí. E aí você paga lá os seus 40, 50 reais num filhote, leva para casa achando que vai ser moleza cuidar desse animal dentro de casa. E eu tenho para te dizer o seguinte: você se lascou, porque não é fácil cuidar de um tigre d'água e nem barato, falou? Pelo menos da maneira correta. Agora, se você quiser acreditar no papinho do traficante que falou para você dar qualquer porcaria para ela comer e acha que vai ficar tudo bem, aí é uma outra questão. Isso ainda piora quando eles vendem jabutis, que fala que vive à base de tomate e alface. Completamente errado. Não é muito o foco do canal aqui falar de répteis, mas como o tigre d'água em questão envolve equipamentos muito parecidos com o de aquarismo, e porque eu trabalho com esse tipo de equipamento diariamente, eu decidi gravar esse vídeo aqui para tentar te esclarecer e quem sabe te ajudar a te dar um norte do que fazer para dar as melhores condições possíveis para um tigre d'água. Olha só, antes da gente continuar o vídeo, eu tenho algumas ressalvas para fazer. O primeiro é quanto o termo que a gente está usando aqui no vídeo, que é tartaruga. Na verdade, esses animais não são tartarugas. Esses animais são cágados de água doce. Tartarugas são animais marinhos, tá? Então tem a tartaruga de pente, tartaruga de couro, tem a tartaruga verde. Existem mais espécies de tartarugas marinhas e são animais que se alimentam de outros animais aquáticos, água-viva, algas marinhas. São animais onívoros com tendência a serem mais carnívoros. Nos cágados são também animais onívoros com tendência a serem mais carnívoros, mas onívoros. O tigre d'água, ele é um cágado. Existem algumas espécies de cágados nacionais, dentre elas o tigre d'água brasileiro, algumas subespécies de tigre d'água brasileiro, e a principal característica é a orelhinha amarela. A mais comum, inclusive tem um artigo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
falando sobre a tigre d'água. E o nome científico dela é Trachemis dorbigini. E ela tem a orelhinha amarela. Falou? Existe uma outra tigre d'água que ocorre no mercado nacional que é exótica. A Trachemis dorbigini, ela é uma espécie silvestre, ou seja, ela ocorre, ela é natural do nosso território nacional, do nosso ecossistema. Existe uma espécie exótica que se torna invasora, que é tigre d'água americana, de nome Trachemis scripta elegans. Esse outro cágadozinho tem alto potencial de adaptabilidade, alta adaptabilidade, ele consegue se sentir muito bem em qualquer ambiente, tem uma alta taxa de reprodução também. E aí o que acontece? Ele começa a competir com os nossos animais silvestres, tá? Ele começa a desequilibrar o ecossistema. O que acontece? Muita gente pega um cágado desse, um tigre d'água, cai na lábia do traficante, que diz que o bicho não vai crescer, que o bicho cresce de acordo com o tamanho do aquário, toda aquela mentirada que os caras contam só para te vender um animalzinho. E aí esse bicho cresce demais, começa a dar muito trabalho, suja muito, dá muito trabalho, cresce muito, a pessoa não consegue dar as condições certas, e aí a pessoa tem a excelente ideia, né? Péssima ideia, na verdade. De soltar esse animal num laguinho por aí. E aí que o problema começa, porque ela se torna espécie invasora. Começa a competir com as espécies silvestres, são predadores vorazes. Eles acabam com reproduções dos anuros, né? Girinos, de sapinhos, de pererecas, de rãs, outros peixes, plantas, enfim. Causa desequilíbrio ecológico. E isso é previsto em lei. É um crime previsto como crime ambiental, gera multa e muitas vezes até prisão, dependendo do caso. Gera multa por animal, gera alguns transtornos aí, alguns problemas que você não tá afim de encarar. Então, arrumou um bichinho, cara, não solte. Você tem duas opções, ou você cria direito, ou você entrega ele para algum órgão responsável. Só que eu tenho que te informar também outra parada que ninguém te conta. Só esse canal aqui vai te contar isso daqui. As tartarugas americanas, as de orelha vermelha, que são exóticas e têm alto potencial de ser espécie invasora, quando elas são entregues ou apreendidas por algum órgão federal, né, ou estadual, que seja, de proteção ambiental, elas vão para um centro, né, de tratamento de animais silvestres, na verdade. Elas entram como animal exótico e normalmente são eutanasiadas, tá bom? Então esse animal vai ser eutanasiado. Por que essa medida tão drástica? Porque mataram um animalzinho desse. Se você for pensar emotivamente, é bem triste, né? Bem chato, realmente é bem chato. O animalzinho não tem culpa, mas ele é um alto risco para os animais da nossa fauna, do nosso ecossistema. O papel dos órgãos de proteção do meio ambiente é proteger o nosso ecossistema, e esse animal aqui se torna um risco para o nosso ecossistema, por isso eles são eutanasiados, tudo de forma mais humanizada possível. É lógico que não é de qualquer forma que se faz isso, eles têm todos os procedimentos, todos os cuidados especiais, são veterinários capacitadíssimos para fazer essa parada, e eles fazem com o maior respeito e com o maior cuidado possível, lógico. Mas, sim, eles são eutanasiados. Eles não podem ficar em território nacional e não existe a possibilidade de serem repatriados. Porque você pode pensar assim, então vamos mandar de volta para os Estados Unidos. Não podemos, porque esses animais podem estar contaminados, podem ser vetores de doenças e outros patógenos que podem também desequilibrar o ambiente natural deles lá nos Estados Unidos. Fora que é uma espécie que se reproduz muito, então você poderia sobrecarregar o ecossistema pátria deles. Então não tem possibilidade de repatriação de um animal como esse. Entendeu? O tamanho da encrenca que você está arrumando? Então assim, o papel desse vídeo aqui é orientar. Agora você já está com ele. Apesar de eu ser terminantemente, terrivelmente contra o tráfico ilegal de animais, eu sou absolutamente contra o tráfico ilegal de animais por essas e várias outras questões que a gente pode tratar em outros vídeos, para esse daqui não ficar tão grandão. Isso é o que menos importa agora que você já está com ele em mãos. Então cabe a você tomar uma decisão muito séria, se você vai cuidar dele bem cuidado,
que é o que ele merece, já que ele não tem culpa, ou você cuida dele muito bem e fornece todas as questões que eu vou abordar aqui e segue todas as dicas que eu vou te dar para você dar a melhor condição de vida para ele possível, ou você entrega ele para algum órgão responsável, beleza? Sabendo que isso vai acontecer com ele. Provavelmente, se ele tiver a orelhinha vermelha, ele vai ser eutanasiado, porque ele representa um sério risco para o nosso ecossistema. E se você soltar ele no meio ambiente, você está cometendo um crime ambiental, não só ético e moral, mas também cruel, um crime cruel contra o nosso ecossistema nacional. Lembre-se muito bem disso na hora que você pensar em soltar esse animal no nosso meio ambiente. Falou? Animal nenhum, na verdade, nem mesmo de orelha amarela você poderia soltar. O de orelha amarela, se você entregar para um órgão responsável, um CETAS, ou para o IBAMA, ou para um zoológico, enfim, procurar alguém que possa te dar um direcionamento sobre isso, o de orelha amarela pode ser repatriado ou pode ser encaminhado para um criador comercial responsável. E existem alguns aqui que conseguem receber esses animais. Enfim, não solte esses animais no ecossistema. Eles vão crescer, eles vão te dar trabalho. Mas isso é um problema seu. Assuma ele como um problema seu e bola pra frente, meu irmão. Falou? Dependendo da repercussão desse vídeo e dos comentários, eu posso falar também sobre o jabuti futuramente. Mas nesse daqui vamos falar sobre o tigre d'água, beleza? Bom, a primeira lorota que o traficante vai te contar é que ele cresce de acordo com o espaço que você fornece para ele, o que é uma grande mentira. Tigres d'água não param de crescer. Cara, infelizmente a coisa mais comum do mundo é aparecerem pessoas com aquários de aproximadamente uns 20 litros com um filhote de tigre d'água dentro e achando que ele vai ficar assim para sempre naquele aquarinho, e a pessoa chega com a cara lavada de querer equipamentos que melhorem a condição da água desses 20 litros, que seria de um aquário cheio, o que não acontece, né? Um aquário pela metade ainda fica uns 10 litros de água pro coitado do tigre d'água. Isso é um absurdo, é uma judiação e é uma maldade tremenda, cara. Na moral, o espaço correto para um tigre d'água é um pequeno lago de jardim. 500 a 1000 litros seria o ideal. Uma piscininha aí de uns 1000 litros seria um tamanho próximo do adequado. Lembra que esses animais no meio ambiente, eles percorrem por muitos quilômetros de espaço livre nos rios, nos lagos, enfim, do ambiente natural deles. Quando a gente traz esse bicho para cá, a gente reduz muito a área que esse bicho vai conseguir habitar. E aí, você colocar ele num aquário com menos de 200 litros, eu particularmente acho sacanagem. Aquário para tigre d'água, no mínimo 200 litros por exemplar. Então, se você tem 2 tigres d'água, prepara um aquarinho aí de uns 400 ou 500 litros para deixar eles razoavelmente confortáveis. Idealmente confortáveis seria um pequeno lago de jardim, beleza? Por vários motivos que a gente vai sacar aí no decorrer do vídeo, não somente o espaço. E aí você vai precisar de equipamentos para esse aquário. Sim, meu jovem, equipamentos. É muito comum as pessoas comprarem no Mercado Livre os filtros para tartaruga, por exemplo, os da Samsung, da série HN, HN11, HN12, e achar que os seus problemas estão resolvidos. É só colocar o filtro lá na água, que a água vai ficar sempre limpinha, transparente, cristalina e sempre sem cheiro nenhum. Um ambiente totalmente agradável para o tigre d'água e para o seu dono, o que na verdade não vai acontecer. Esses filtros servem bem como um quebra-galho para um berçário, algo momentâneo, somente até eles começarem a crescer. E este e qualquer outro modelo de filtro serve apenas para manter a qualidade química e biológica da água quando se trata de répteis. Grave bem isso, filtro para répteis só mantém a qualidade química e biológica da água. Eu já vou explicar esses dois fatores aí para vocês, beleza? Mas antes eu tenho que te dizer que o fator mecânico, a sujeira mesmo, grossa, isso quem tem que remover é você, e isso diariamente. Tartarugas sujam muito o recinto, o aquário que você preparar para eles, sujam demais com fezes grandes e grossas, tá? Fora o resto de alimentação. Então, todos os dias, o dono de uma tartaruga tigre d'água tem que recolher
restos de ração e fezes do animal da água. Se você deixar esse trabalho para o filtro não vai dar conta de processar toda essa sujeira e não vai adiantar nada, a água sempre vai ficar com uma qualidade bem ruim. É uma carga muito excessiva de nutrientes quando estamos falando de fezes de répteis e restos de ração e restos de outros alimentos naturais que você pode oferecer para eles. Então, esses restos e essas fezes têm que ser diariamente recolhidas. O filtro não vai fazer mágica, o filtro não vai fazer isso sumir. Você tem que pensar que você está tratando como se fosse um cachorrinho. O cachorro, você recolhe as fezes todos os dias, não é mesmo? Lembre de fazer o mesmo com a sua tartaruga tigre d'água. O filtro vai servir apenas para manter a qualidade química e biológica da água, o que é muito importante, falou? A qualidade química para tirar todos os poluentes químicos da água que podem intoxicar o seu animal. Isso mesmo. Então ele remove da água através do carvão ativado todos os elementos químicos tóxicos da água que podem gerar úlceras, irritações, alergias, enfim, outros problemas que pode dar na pele, na carapaça, nos olhos do animal também, ou até mesmo problemas internos, como inflamações e infecções. Então manter a qualidade química é muito importante e a biológica também. Como qualquer aquário, ele precisa de uma carga de micro-organismos benéficos para o ecossistema do aquário. São bactérias benéficas que vão processar boa parte dos resíduos orgânicos provenientes das fezes do restante de ração. Essas bactérias são responsáveis por fazer todo o ciclo do nitrogênio. Tem vídeos aqui no canal que falam sobre isso, beleza? Dá uma pesquisada aí. Então processam todos os compostos nitrogenados que deixam a água com a amônia elevada e consequentemente decaem muito o pH da água, com todo esse material orgânico disponível na água. Então essas bactérias são muito importantes. Então, como qualquer filtro de aquário, esse filtro precisará dispor de boas mídias biológicas para fazer todo o processamento desses compostos nitrogenados. Ainda sobre essa questão de qualidade da água, muita gente pode me perguntar sobre a questão da água ficar verde. A água verde nada mais é do que uma grande quantidade de algas em suspensão flutuando pela coluna d'água do seu aquário. Essas algas aparecem por aí porque elas estão se alimentando dos nutrientes provenientes dos restos de ração e das fezes do seu animal, fora todos os fluidos que ela acaba soltando ali da sua fisiologia natural. Isso é normal. Essa água verde são as algas se alimentando desses restos de fluidos corporais do seu animal, restos de ração e fezes. São compostos orgânicos que alimentam essas algas. E aí essas algas vão se alimentar disso e da luz, das lâmpadas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Essas lâmpadas são muito necessárias, mas elas promovem também essa questão do esverdeamento da água por conta desses nutrientes. Essa água verde vai incomodar mais o proprietário desse cágado do que o próprio cágado. Essa água verde carregada apenas por algas, ela não vai trazer mal nenhum para o seu cágado. Porém, o aspecto visual fica bem incomodativo para o proprietário do cágado, né? Fica com aspecto de aquário sujo, de água suja. Se você quiser resolver esse problema, que não é tão um problema assim, pelo menos para a saúde do animal, se for somente as algas, né? Você viu as outras questões químicas e biológicas anteriormente. Mas se for somente esse problema de aspecto visual, você pode resolver utilizando um bom filtro UV. E aí tem alguns modelos internos, tem modelos externos, depende do tamanho do seu aquário ou lago, você vai ter que escolher aí uma UV de eficiência correspondente à quantidade de água que você tem. Tá? Tem vídeo sobre isso aqui no canal também, dá uma procurada. Embora sim, se o restante da filtragem estiver ok, é muito difícil dessa água ficar absurdamente verde, tá? Mas você pode dar uma eliminada, fora que o filtro UV também elimina vários dos patógenos perigosos aí para seu animal, então seria legal, é uma adição interessante aí
na lista de equipamentos para o seu aquaterrário. Uma boa solução também é condicionar seu cágado a se alimentar em outro tanque, ter um tanque somente para alimentação ou um ambiente somente para alimentação. Normalmente eles se alimentam na água mesmo. Então você pode condicionar, são animais inteligentes, tá? Reconhecem padrões, principalmente quando envolve alimentação. Então você pode sim condicionar, treinar o seu cágado a se deslocar para um outro lugar para se alimentar. Isso com alguns criadores mais experientes funciona muito bem, tá? Então eles têm um tanque somente para alimentação, normalmente com uma quantidade de água menor, que fica mais fácil de você lidar com pouca água, para principalmente trocar essa água eventualmente. Então você alimenta num tanque secundário somente para alimentação e eles voltam para o tanque de convivência deles do dia a dia, após a alimentação. Funciona muito bem também. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de espaço para ter 2 tanques, né? Ou 2 recintos, sendo um somente para alimentação. Mas, de fato, funciona. Você alimentar o seu animal fora do tanque principal para ajudar a preservar a qualidade da água. Não elimina aquela questão de você ter que recolher o cocô do seu tigre d'água todos os dias, hein? Bom, já falamos do espaço, já falamos da filtragem, agora vamos falar sobre iluminação e aquecimento. Começando por aquecimento, é recomendável colocar um aquecedor com termostato na água somente para manter uma temperatura mínima agradável. Não precisa deixar a água quente. Lembra disso. A água para tartaruga não precisa ser quente, só não pode ser gelada. Em torno de uns 24 ou 25 graus no máximo, tá ótimo. A tartaruga tem que se aquecer no solário e não na água. Ela tem que ter um momento de sair da água para se aquecer no solário, que eu já vou te ensinar como é que se faz um solário. Mas na água, 24 e 25 graus já está de bom tamanho. Lembra, a água só não pode ficar gelada. Esse aquecedor com termostato tem que ser de boa qualidade, posicionado num lugar que ela não vai conseguir mexer muito, porque é bem comum até casos de tigres d'água quebrando aquecedores com termostato dentro da água e pode dar um acidente bem feio. Prefira os que têm proteção plástica em volta e que tenham ventosas bem potentes para ficar sempre no mesmo lugar, impossibilitando elas de fuçar demais, de mexer e mudar isso de posição com muita frequência para evitar que esse equipamento quebre dentro da água. Tá, e o solário? Que raios que é esse tal solário, Rick? O solário é um lugar, uma plataforma onde a tartaruga vai poder subir para tomar sol. Ué, mas sol dentro de casa? Como que se faz isso? Através de lâmpadas que simulam as condições de calor e de espectro luminoso que o sol consegue fornecer para essas tartarugas. Esse é um assunto bem importante, preste muita atenção que isso vai mudar a vida da sua tartaruga. Então a primeira lâmpada seria uma lâmpada de Baskin. Ela é responsável por fazer o aquecimento focal de um lugar em específico, normalmente apontado para o solário. Ela vai fornecer aquecimento através da luz. Esse tipo de aquecimento é exatamente igual ao aquecimento que a tartaruga procura no meio ambiente natural, tá? Ela vai, sobe em cima de uma pedra, de um tronco e recebe luz do sol na carapaça para se aquecer. E esse aquecimento promove nela aceleração metabólica para que ela consiga processar os nutrientes que ela ingeriu da ração ou dos alimentos que você ofereceu para ela. Conseguir sintetizar todas as vitaminas, transformar tudo aquilo em minerais essenciais para o seu organismo através dessa aceleração metabólica. Esse aquecimento vai ajudar a tartaruguinha a fazer a sua digestão. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto da lâmpada de Baskin é o fornecimento de radiação UVA. Vai proporcionar com que a sua tartaruga enxergue as coisas como ela deve enxergar. Os répteis enxergam outros espectros que a gente normalmente não enxerga, como os espectros ultravioleta. Então esses animais enxergam mais cores. Vamos pensar que esses animais enxergam mais cores. E quando você priva eles dessa radiação, é como se você enxergasse preto e branco. Então, para que essas tartarugas enxerguem
as outras tartarugas como tartarugas, enxergue o seu alimento como alimento, enxergue obstáculos como obstáculos, ela precisa dessa radiação UVA para que ela consiga enxergar melhor. Isso vai mudar muito o comportamento da sua tartaruga. É nítida a diferença quando você instala um UVA, caso a sua tartaruga não tenha contato com o UVA. Ela começa a ficar mais ativa, ela começa a ficar mais alegre. Sabe aquele animal meio depressivo, que fica muito parado, é meio cabisbaixo? Quando você coloca a UVA, ele vai ter um comportamento totalmente diferente, tanto por causa do aquecimento, que vai dar uma acelerada no organismo do animal, quanto pelas questões visuais. Ele enxerga melhor. Essa é a primeira lâmpada, lâmpada de Baskin. Olha só, nessa parte que eu tenho que alertar que muita gente que tem esse cágado em casa vai justificar não ter determinados equipamentos dizendo assim: mas a minha tartaruga tem tantos anos já comigo, nunca precisou disso, ela tá lá, viva, tá bem. Aí eu tenho que dar uma respirada e dizer que não significa que você tenha ela há tantos anos assim, em condições X, que ela esteja bem, ou que ela se sinta bem, ou que ela goste disso. Mas a minha tartaruga fica toda felizinha quando me vê. Lógico, é o momento que ela vai receber comida, é por interesse, você acha que ela te ama. Deixa eu te explicar um negócio. Répteis não têm afeto, essa característica afetiva. Eles não curtem, eles não gostam de você, eles não ficam felizes por você. Eles ficam felizes pelo que você pode trazer. E, na verdade, não é nenhuma felicidade, tá? É mais uma ansiedade de receber algo. É mais nesse sentido, é puro interesse. A gente que fantasia, que humaniza os animais, aplicando neles sentimentos humanos, né? Como se eles pudessem amar ou gostar do dono. Isso na real não acontece. Eles gostam da comida que o dono traz, tá? Então os répteis têm essa relação de puro interesse. Se você acha que o seu gato é interesseiro, é que você ainda não teve um lagarto. Muita gente tem esses animais por muito tempo e não tem nenhum dos equipamentos que eu vou citar, que eu já estou citando. Já citei a UVA, ainda vou citar a UVB, filtragem. Tem gente que tem as tartarugas por muito tempo, não faz nada disso do que eu estou falando aqui no vídeo, e as tartarugas estão vivas. Não significa que elas estão bem, falou, e nem que elas gostem do que recebem, tá? Você começa, quando você tem um entendimento do que eu estou explicando aqui nesse vídeo, você começa a enxergar as atitudes do seu cágado de uma forma diferente. Você começa a enxergar que talvez não esteja tão legal, ou nada legal, na verdade, o ambiente que você proporcionou para ele. Então lembre-se disso, estar vivo não significa que ele goste. E aquela agitação que eles fazem quando te vê, não é por você, é pelo que você pode trazer para ele. Cuidado para não confundir as coisas. O que eu estou dizendo aqui é puramente com o interesse de melhorar o bem-estar do seu animal, não o seu, para falar bem a verdade. Pode parecer que eu estou bravo, tal, que eu não estou gostando de gravar esse vídeo, mas aqui são duras verdades, sabe? Que a gente tem que falar assim para os donos de tartaruga, e isso dá um banho de água fria, assim, muitas vezes, na galera que vai lá na loja procurar minha ajuda, e eu dou todo o suporte, todo esse suporte que você está assistindo aqui. A pessoa às vezes fica brava comigo, vai embora, não compra nada, e depois de um tempo a pessoa volta, que aí a pessoa vai confirmar tudo que eu falei, vai confirmar por aí na internet, e eu dou os caminhos, tá? Para você confirmar tudo isso. E aí a pessoa vai, confirma tudo que eu tô falando e depois volta e vai comprando os equipamentos. É lógico que é uma decepção, porque muitas vezes esses animais vêm proveniente do tráfico, do comércio ilegal. O ponto do vídeo não é te julgar por isso, não é. Tá errado, mas não é esse meu ponto. Meu ponto é melhorar o bem-estar do animal que está com você. Eu não quero saber de onde ele vem. Isso aí a gente deixa para outros temas, outros vídeos. Ele está com você e eu quero que esse animal que está com você seja bem cuidado. Da onde ele veio, a consciência que você vai ter de entregar esse animal ou não. Cara, eu faço a minha parte. Eu te falo o que é certo e o que é errado, e o restante daqui pra frente é com você. É certo ter um animal? Não é. É certo maltratar o animal? Também não. Cara, a balança quem vai fazer é você mesmo, da sua consciência. Falou? Esse não é meu papel, te julgar. Meu papel aqui é falar sobre o bem-estar desse animal que está com você. Abre a mente, abre a cabeça para melhorar
a qualidade de vida do animal que está com você. Ele está com você há muitos anos num aquário pequeno, sem filtragem, sem iluminação adequada, sem nada, e está lá sobrevivendo, porque essa é a real palavra, sobrevivendo. Cara, isso é bem diferente de viver bem. Coloca isso na cabeça, de repente você melhorar, o cara já está confinado numa caixa de vidro pequena, com água ruim, imagina você viver numa cela suja por muito tempo. É isso. Você pode comparar o seu cágado com um presidiário do nosso sistema prisional. Tudo bem que ele não vai poder falar no celular, mas ele está num ambiente confinado, às vezes sujo, às vezes maltratado, recebendo uma alimentação ruim. É mais ou menos isso, entendeu? É como você está tratando o seu animal. E é óbvio que ele vai ficar todo agitado quando te ver, porque ele vai poder sair dali um pouco, às vezes ele vai poder receber um tratamento, trocar água muitas vezes, você troca, melhora, dá um alívio nesse animal. Ele vai receber alguma alimentação, muitas vezes nem é a certa, mas é alguma, entende? Então procura não confundir as coisas. Bichos são bichos e humanos são humanos. Não dá para aplicar algumas características humanas nos animais, não confunda essas coisas. Agora daqui para frente os equipamentos começam a ficar caros e é nessa parte que você vai começar a desanimar bastante. Então curte aí o vídeo onde eu vou te desanimar bastante daqui para frente. A segunda lâmpada, que na verdade seria mais importante ainda do que a Baskin, na verdade não mais importante, elas têm importâncias bem iguais, tá? Não adianta ter uma só, tem que ter as duas, beleza? Seria a lâmpada de radiação UVB, importantíssima. A radiação UVB é a radiação responsável por ajudar o seu animal a sintetizar os nutrientes que ele consome na alimentação, transformando isso em nutrientes minerais necessários para sua estrutura corporal, para fortalecimento da carapaça, dos ossos, para que ele seja um animal com ossos fortes, com carapaça forte. O UVB evita uma doença muito ruim chamada doença óssea metabólica. É traumatizante. Pesquisa no Google doença ósseo-metabólica, que você vai pensar 1 bilhão de vezes antes de deixar a sua tartaruga sem o UVB. O UVB vai transformar a vitamina D3 que o animal consome na sua alimentação, vai metabolizar isso, transformar em cálcio e outros minerais que vão fortalecer a sua estrutura corporal e seus ossos. Então falamos espaço, aquecimento, iluminação. Ainda durante a noite você pode precisar de uma terceira lâmpada. Essa lâmpada em questão deverá ser uma lâmpada de aquecimento noturno, e ela é diferente porque ela tem que emitir uma luz ou não que não atrapalhe o sono do seu animal. Então alguns espectros luminosos os répteis não conseguem enxergar. Por exemplo, o infravermelho. Lâmpadas infravermelhas são muito eficientes nesse trabalho de aquecer o animal em um foco específico para que ele se mantenha aquecido durante a noite. Não precisa ligar esse aquecimento em dias quentes, eu só recomendo que você ligue em dias muito frios, ok? O que são noites muito frias, então, nesse caso? Abaixou dos 20 graus, use uma lâmpada de infravermelho, de preferência ligada a um termostato, um sensor termostático dentro do seu terrário, para que só acenda essa lâmpada quando realmente for necessário. Chegou na temperatura, ela desliga. Esse é o ideal. Se não for possível, tem um sensor termostático dentro do seu terrário. Então tenha o cuidado de ligar essa lâmpada somente em noites muito frias, ok? Tem também as cerâmicas emissoras de calor, funcionam muito bem para essa função também. E tem algumas lâmpadas que imitam a luz da lua, também funcionam muito bem para aquecer o ambiente. Prefira lâmpadas de aquecimento focal, porque o ideal é fornecer um gradiente de temperatura no seu terrário, para que a sua tartaruga possa escolher ficar num lugar mais quente ou num lugar mais frio. Tá aí um outro motivo porque aquários pequenos não funcionam, porque qualquer lâmpada vai aquecer o aquário por inteiro. Então, se você tiver um solário
num aquário grande, um solário grande, a sua tartaruga vai poder escolher a temperatura que ela quer ficar. Se estiver muito quente, ela vai para o outro lado do terrário e aí ela vai poder se resfriar um pouco, beleza? Então tem mais essa questão. Para finalizar, a alimentação da mais variada possível. Rações são excelentes porque são suplementadas com minerais, vitaminas essenciais para a manutenção do organismo do seu animal. Então, rações especificamente formuladas para tartarugas são essenciais, não pode faltar porque tem todo o complemento vitamínico e mineral que elas vão precisar. Porém, você pode, junto com a ração, marca bem isso, junto com a ração, fornecer alimentos naturais, sardinhas, filés de peixes ou até mesmo peixes vivos, até mesmo alguns vegetais, dependendo. Algumas acabam comendo também, mas elas são essencialmente carnívoras mesmo, são exímias caçadoras. E exímias predadoras, então você pode soltar alguns peixinhos vivos hora ou outra para fazer um enriquecimento ambiental também, para estimular comportamentos naturais de predação e para poder alimentar o seu animal com alimentos inteiros, onde ela vai consumir tudo, a carne, os órgãos, os ossos, e isso vai fazer muito bem para ela. Então, resumindo todo o nosso papo, não caia no conto do vigário, do traficante sem vergonha, que te vendeu esse exemplar de tigre d'água e falou para você que ele não precisa de muita coisa, não precisa de muito espaço. Precisa sim, nada, uma continha aí com todos os equipamentos necessários para fazer uma boa filtragem, que aí eu recomendo um filtro canister bem dimensionado, né? Ou, se possível, um SAMP bem dimensionado. Então, um aquaterrário com uma boa filtragem, uma boa iluminação, um bom equipamento, você não vai gastar aí menos, e um aquário de um bom tamanho também, você não vai gastar aí menos do que uns R$2.500, R$3.000 para deixar um aquário, um aquaterrário bem equipado para a sua tartaruga. Tem mais um detalhe que eu quero falar sobre decoração desse aquaterrário. Tome cuidado com decoração em alguns pontos. Esse aquário que está aqui atrás de mim, veja bem, ele é um aquário vendido por aí como um aquário para tartarugas. Eu vou mostrar ele para vocês. Tá apagado porque meus peixes estão acordando ainda, ok? Então eu vou acender aqui só para mostrar para vocês, olha só. As pessoas vendem esse tipo de aquário como um aquaterrário para tartaruga. Tá? Ele vem com essa plataforma fixa, tá vendo? Uma plataforma colada aqui. Essa plataforma é uma verdadeira assassina de tartarugas. Não compre esse tipo de terrário para tartarugas. Serve para outros animais anfíbios, tranquilamente. Salamandras, anuros, né? Sapos, pererecas, caranguejo, enfim, qualquer animal que precise sair da água eventualmente, ou que pelo menos precise de uma área mais rasa, como betas, uma área mais rasa do aquário para dormir. Esses animais aproveitam muito bem esse tipo de aquaterrário. Tartarugas não. Primeiro, porque é muito pequeno para uma tartaruga, e segundo, porque essas plataformas fixas matam a sua tartaruga. A sua tartaruga vai crescendo e com o tempo ela vai ficando maior e maior, e ela vai fazendo curvas embaixo dessa plataforma, até o momento que ela consegue ficar entalada. Ela vem, nada, faz a curva embaixo da plataforma, e esse movimento faz ela emperrar e entalar embaixo desse tipo de plataforma. E aí a sua tartaruga morre afogada. Isso é muito comum de acontecer. Não compre esse tipo de aquário para sua tartaruga, beleza? Serve maravilhosamente bem para outros animais anfíbios. Para tartarugas, não. Para tartarugas, prefira plataformas móveis, plataformas flutuantes. Elas são fixadas com trilhos e ventosas, e o material flutuante ele consegue acompanhar o nível de água do aquário. Quando a sua tartaruga passar por baixo e fizer esse mesmo movimento, ela vai conseguir levantar a plataforma e escapar. E aí ela não morre afogada, entendeu? Então prefira plataformas flutuantes.
ou uma pilha de pedras que impossibilite ela de entrar embaixo e ficar entalada. Também funciona muito bem. O perigo é esse espaço, ó, tá vendo onde esse peixe está aqui, ó, embaixo da plataforma? Esse é o perigo para tartarugas. Fechou? Outro detalhe sobre decoração. Os objetos de decoração de dentro desse aquário têm que ser todos maiores do que a cabeça do seu animal. Entende? Então, se o seu animal tem a cabeça do tamanho do meu polegar, todos os objetos têm que ser maiores do que a cabeça dela, porque se forem menor do que a cabeça do seu animal, certamente ela vai tentar engolir isso. E aí, se ela conseguir engolir isso daí, prepara o bolso, porque uma cirurgia para abrir um plastrão de tartaruga não é nada barato, meu amigo. É caro pra chuchu para você conseguir abrir um plastrão de tartaruga para remover objetos que ficam entalados no sistema digestivo deles. Então, não coloque cascalhos, pedrinhas que sejam menores do que a boca e a cabeça dessa tartaruga, porque ela vai conseguir engolir isso daí. Se você quiser colocar um bom substrato para tartarugas, prefira seixos rolados, pedronas grandonas mesmo, seixo, e aí você cobre ali o fundo. Eu prefiro, se for num aquário, que não tenha substrato nenhum, fica muito mais fácil para fazer a manutenção, para recolher as fezes e os restos de ração, lembra? Fica muito mais fácil. Prefiro sem decoração nenhuma, mas se você vai colocar decoração, coloque pedras bem grandes. Bom, eu acho que é isso. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você não tenha ficado chateado comigo por ter jogado esse banho de água fria em você. Se você achava que ia gastar pouquinho para manter a sua tartaruguinha, cara, me desculpa, mas você não vai gastar pouquinho não, você vai gastar uma boa grana aí, se você quiser dar uma boa vida para essa tartaruga. Mas de verdade, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha aproveitado bem esse conteúdo. Então se eu te ajudei, cara, me ajuda também. Clica aí no curtir, no compartilhar, no se inscrever, que você me ajuda pra caramba. Você não tem noção do quanto que você me ajuda. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, tem um botãozinho aqui embaixo que chama Valeu Demais. É um coraçãozinho com um cifrão no meio. Clica nele que você consegue me ajudar a partir de R$2. Cara, não custa nada. R$2, doa lá no Valeu Demais. Ou se você preferir, tem também o meu Pix. Clica aqui no meu Pix, cara. Clica não. Aponta o seu celular aqui pro meu QR Code do Pix e me faz lá uma doação no valor que você quiser, cara. Me dá lá R$1, 10 centavos, o que você quiser, cara. Falou? Faça uma doação no meu Pix, que você me ajuda também bastante a trazer mais informações como essa daqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Chega!